Espartanos, bom dia pessoal. Pessoal, excelente quinta-feira, né? Porque o podcast era para sair ontem, quarta-feira. Já começa esse podcast pedindo desculpa a todos vocês aí. O podcast de ontem ficou muito bacana, ficou com muitas reflexões, muito bem gravado. Só que infelizmente eu tive um problema no áudio aqui que ficou horrível de escutar. E vocês, como, né, meus inscritos aqui do canal, vocês não merecem um negócio mal feito, meia boca, né? Então eu resolvi gravar esse trem de novo. Vou gravar de novo aqui, né? E vamos lá, finalizar aqui o capítulo aqui, Heróis de Esparta, do livro Sérgio Pereira Couto. Eu acho que é muito importante a gente finalizar tudo que a gente começa na vida, né? O meu mentor, Júlio Oliveira, fala muito sobre isso, né? A gente começar a coisa e fechar cursos, fechar projetos. Deu início, vai até o final, guerreiro. Vai até o final. Bom, mas já sabe, né? Tá curtindo, manda aquela bicuda espartana no like, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Dê um arru no sininho, arru nos comentários aí para fortalecer o engajamento. E é o seguinte, pessoal. Esse capítulo nós vamos falar de propósito. Esse capítulo nós vamos falar um pouco sobre o que Filipe... como é que foi a experiência de Filipe da Macedônia no campo de batalha de Termópilas, né? E falando de propósito, pessoal, já adiantando, porque domingo tem a entrevista espartana, né? Que eu entrevistei o espartano Joander, que está no nosso grupo do WhatsApp aí. É um cara sensacional, uma máquina de guerra espartana, literalmente, né? Eu já conhecia ele, conhecendo um pouco mais da história dele, eu fiquei impressionado, já era fã e fiquei mais fã ainda, né? Um cara sensacional e eu acho que vai ser uma coisa que vai agregar muito na vida de vocês aí. Então domingo, entrevista espartana aí, tamo junto, né? A partir de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã já deve estar disponível já, beleza? Bom, então a gente vai continuar aqui o podcast aqui. Não sei se vai ficar tão bom quanto o primeiro que eu gravei, mas de qualquer forma vamos passando aqui as reflexões, vamos fazer o fechamento desse livro aqui, Heróis de Esparta, né? Então o Filipe da Macedônia, ele estava lá na Macedônia, ele procurou incansavelmente quando ele estava ali no campo de batalha, né? Claro, sempre protegido por 2 guardas, os locais que diziam ser o acampamento de Xerxes, onde foi o tombamento que os espartanos morreram, a última trilha pela qual o Efialtes, né, passou ali para trair o seu povo, e a energia, né, pessoal, ele foi relatando muito sobre a energia que emanava do local ali, era tanto ele, né, que muitas vezes se arriscou aí sozinho, né, à noite e ficou imaginando como é que seria, né, as sombras ali dos espartanos, os tebanos, os tespienses, que praticamente deveriam vagar naquele local ali. Então a gente já começa vendo o seguinte, pessoal. Ele estava morrendo de medo de ir para lá, inicialmente. Ele falou isso com o Cláudio antes de sair. Só que ele chegou lá, pessoal, ele ficou ali maravilhado. Ali era Termópilas. Os espartanos tinham morrido ali, tinham dado sua vida ali, né? Então, realmente, na hora que ele chega lá e sente aquela energia do local, ele praticamente esquece do medo. E aí ele vai atrás da história, né? Mesmo que ele foi lá para escrever sobre a outra guerra dos romanos ali, ele acaba indo buscar fontes históricas ali. Pô, eu tô aqui tendo a emoção de estar no local, no campo de batalha dos espartanos. Então, realmente, o medo vai embora, pessoal. E aí a gente vê o tanto que é importante isso. O propósito vence o medo. O propósito vence o medo. Quando você tem seus objetivos, sua decisão, sua missão muito bem fundamentada, não existe mais medo, não existe mais dúvida, não existe mais, sabe, timidez. Não existe mais nada, pessoal. Então isso é muito bacana. Então aqui até relembrando um podcast passado que eu fiz, né, sobre esse trabalho que os jornalistas fazem, né, quando eles estão no meio da favela ali, pipocando tiro ali, os caras estão ali, estão escrevendo roteiro, né, estão filmando, estão fazendo a reportagem. Então realmente, para um historiador, tá ali no meio do campo de batalha, né, não deve ser fácil. E ali ele estava protegido por 2 guardas de Roma, mas pensa só, se esses 2 guardas morrem aí, acontece qualquer coisa. Resumindo, pessoal, se o exército de Roma sucumbe ali, ele vai junto, né? E ali as armas dele era praticamente só o quê? Só os manuscritos ali, né? Então não tinha como ele fazer muita coisa não. E o interessante é ele falando sobre essa atmosfera de Termópilas, né? Ele falando sobre sentir a alma dos espartanos ali presente ali. E isso acontece muito, pessoal. Eu fiz um vídeo aí, né? Eu já vou deixar o link aqui embaixo, sobre vida espiritual. Sobre quem acredita, né? Para quem acredita nessas paradas. E que realmente tem alguns locais que a gente sente a energia do local, que a gente sente que ficou a energia ali, né? Meu irmão, por exemplo, foi em Roma, né? E minha mãe também, e eles falam, olha, Coliseu ali, parece que ele tem cheiro de sangue mesmo. Parece que a gente sente o cheiro de sangue ali do local.
a presença ali dos guerreiros que morreram ali, sabe? Parece que aquilo ali fica, né? Então, esse negócio de energia é muito interessante, né, pessoal? E aí tem essa conexão mesmo, né, com o mundo espiritual. Bom, mas enfim, continuando. Filipe lá, os escritos de Filipe praticamente foram carregados para Roma, com muito cuidado, né, pois temiam que aquilo ali se perdesse, né, fosse extraviado. E a nova batalha de Termópilas, pessoal, ela praticamente demorou pouco tempo. Ela é, foi pouca coisa mesmo, mas a vitória dos romanos praticamente foi rápida, né? Foi 22 mil romanos contra 10.500, né, do Império Seleucida, né? Então, assim, foi rápida. E o que pouco sabe é que muito da moral das tropas de Roma foi motivada pelo historiador Filipe, né, que sempre fazia os combatentes se reunirem à noite em volta da fogueira para ouvir relato inspirador dos espartanos. E os demais gregos ali combatiam o império movido unicamente sobre aquela história sobre Xerxes, né, que os persas praticamente combatiam os gregos ali só por causa da vingança pessoal de Xerxes. Então ele ia contando essas histórias para os romanos, pessoal, à noite, e foi motivando demais o exército. Quer dizer, de alguém que tímido chegou, com medo, para poder fazer a história, né, da batalha, ele acabou empolgando demais, perdeu o medo dele e ainda motivou, foi um motivador inspiracional para o exército de Roma vencer essa batalha em Termópilas. Muito legal, né? E aí eles falam, olha, combatentes, alegrai-vos, pois Leônidas e seus 300 de Esparta não partiram para seu descanso, mas eles estão aqui mesmo, entre essas rochas, olhando para vocês, olhando para o nosso sucesso, disse ele entre as refeições, que eram sempre aclamadas com palmas e gritos pelas tropas, né? Tanto que isso chamou a atenção até do próprio capitão, né, pessoal? Lúcio Cornélio Cipião Asiático, né, cônsul de Roma, ele ficou espantado ali com a oratória do historiador, né? E aí ele até chamou ele para a barraca dele e perguntou, olha, pensei que o senhor tivesse vindo aqui a mando do Senado apenas só para observar e registrar. E aí o Filipe sorriu e disse, olha, meu caro general, é impossível para mim estar num campo desse, consagrado, né, com essa atmosfera, com essa energia, né, e não me render a essa aura heróica que está aqui, né. Então ele realmente parece que, né, pessoal, em certos momentos da vida, parece que a gente é tomado por uma energia, em certos momentos de embate, às vezes em certos momentos de empolgação, que a gente realmente sente que aquilo ali é a nossa missão, sente que é nosso propósito, parece que uma alma toma a gente, e quem era tímido deixa de ser tímido, né? Quem estava, parece que encarna realmente uma entidade na pessoa, e ali você perde o seu medo, você perde tudo ali, e você vai para cima, você motiva, você empolga, né? Você dá o seu máximo ali, porque você sabe que você está no caminho certo, você sabe que você está na sua missão, né? Então isso é muito legal, isso é muito legal. Bom, e aí o comandante asiático, né, que sabia um pouco ali sobre a Batalha de Termópilas clássica, né, ele chegou até a acrescentar. Sempre pensei que vocês, macedônicos, não gostassem de preservar a memória de alguém como espartano, né, ainda mais como Leônidas, né, e ainda mais que vocês tiveram problema no passado, né. Como eu já contei essa história aqui, num podcast bem antigo, pessoal, o pessoal da Macedônia tinha problema com Esparta, né. O Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande mesmo, oficial, né, mandou um contingente para Esparta, e falou, olha, se vocês espartanos, se vocês não se renderem, se não entregarem suas armas, se não entregarem suas terras, se não, o Império Macedônia da Macedônia está dominando tudo aqui, então, se não se renderem, se não entregarem suas armas, simplesmente nós vamos devassar com vocês todos aqui. E aí os espartanos responderam, se. E essa história é muito legal, né, e literalmente depois Filipe nem chegou a usar em Esparta naquela época. Tanto que só anos depois que Esparta tinha perdido para Tebas, já o psicológico espartano já não era o mesmo, a cultura já não era mais tão forte em Esparta. Esparta praticamente estava em decadência. Aí sim, o filho de Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, conseguiu dominar a Esparta. E aí acabou com Esparta de vez, né? Mas assim que se deu a história, né? E só que ele, na verdade, pessoal, ele não via essa questão de patriotismo ali, não. Ele realmente respeitava o exército, a cultura espartana de uma outra forma, né? Que não ficava com aquela coisa assim, não, daí que era inimigo do meu povo, não quero saber, os caras eram fodas, né? E isso é interessante, pessoal, porque às vezes a gente vai ter outras culturas, a gente vai, né, outros países aí, e a gente pode aprender demais com tecnologia, né, com formas de pensar. Eu acho que a gente tem que ser uma esponja e estar aberta a essas coisas, né? E o fato de, eu vou fazer uma coisa ali muito parecida ali, por exemplo, com
com o que os americanos fazem. Isso não significa que você está desonrando seu país, não. Muito pelo contrário, você está abrindo sua cabeça para implantar novas tecnologias, né, de outros países. Na verdade, o que mais acontece hoje em dia, pessoal, é que países copiam países, seja em programas de TV, em produtos, né? Todo mundo copia todo mundo, né? Pessoal, hoje em dia a gente tem com a globalização, comércio aberto, então as ideias, os bons hábitos, isso é mundial, não é nem territorial, não. Então não é vergonha, a não ser nos países comunistas, né, e ditadores, aí sim, mas tirando isso, né, as pessoas se copiam e elas melhoram e se aprimoram, né, pegando essas outras referências, né. E aí eles foram falando o seguinte: olha, o importante para nós, general, é a gente manter a moral das nossas tropas em alta. E se a gente pudesse apoiar no exemplo histórico, né, que foi Termópilas, né, ou você preferia que as tropas estivessem desanimadas, né? Quem não ia gostar de um relato assim? Quem quer gostar de um relato assim, de desânimo e tal, né? E o comandante, né, o comandante de Roma, ele ficou muito feliz ali. E ele até acrescentou, né? Acrescentou assim, conversando com o Felipe, disse o seguinte: olha, a quem devo a honra de ter um incentivador desse nas minhas tropas, hein? E aí o Felipe, fechando o livro agora, né? Ele olha para fora da tenda e fala assim, ó, realmente, e olhando para fora da tenda ele consegue ver exatamente a passagem ali, o estreito de Termópilas, né, pessoal? E aí ele finaliza a reflexão dele assim, né? Olha, um homem tolo, Leônidas, né, que caminhou para sua própria morte e levou 300 homens juntos com ele, e depois que, sem hesitar, que foram junto com ele sem hesitar, depois mais 700 que morreram por a sua pátria, homens cujos espíritos inspiraram outros combatentes, né, e que fizeram desse lugar aqui, né, um dos mais admirados do mundo, como a gente conhece. Então, pessoal, a gente finaliza o livro aqui e finaliza esse capítulo aqui do podcast Espartano, Heróis de Esparta, de Sérgio Pereira Couto. E o mais interessante é que quando ele está conversando aqui com o general pergunta qual que é a honra, né? Aqui devo ter a honra de ter um cara inspirador aqui para minhas tropas, um cara que motiva aqui quando o pessoal tá fazendo a fogueira aqui. Pessoal, e é justamente o que ele estava fazendo, é justamente o que o meu canal faz aqui. Ele pega as histórias dos guerreiros, das antigas, a mentalidade, a coragem, justamente para motivar a gente nas batalhas da vida moderna dos dias de hoje. Eu acho que isso que é muito importante, a gente entender a nossa vida como uma guerra e que às vezes a gente vai precisar de espada, escudo, de mentalidade de guerreiro, de ir para cima, de não se render, né? Então é muito bacana a gente se motivar com essas histórias, né? É muito bom a gente se reforçar nesses princípios, nesses valores de guerra, para entender a vida que você precisa também de estratégia militar para vencer as batalhas da vida. Não vai ser fácil, vai precisar de coragem em alguns momentos, vai precisar se arriscar em alguns momentos, vai precisar se defender em alguns momentos, né? Vai precisar recuar em alguns momentos. Então, a vida, literalmente, fazendo uma analogia com a guerra, é isso, né, pessoal? Não tem como, né? E no final aqui, pessoal, a questão da certeza do propósito, né? Quando a gente tem a certeza do propósito, eu conversei isso muito com o Joander aí, nesse fim de semana aí, um podcast vocês vão poder conferir agora domingo, sobre o propósito e de pessoas que não conseguiram achar o propósito ainda. Que quando você não consegue achar seu propósito é porque realmente você ainda não está saindo da cadeira, você não está procurando as coisas. Às vezes você não vai achar seu propósito fácil, às vezes você vai demorar anos. Tem gente que inclusive até hoje não achou, né? Mas se você não correr atrás, se você não tentar um projeto, quebra a cara, volta de novo, tenta fazer outra coisa, e aí com autoconhecimento você vai falando, ó, isso é bom pra mim, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e aí você vai se achando, você vai vendo o que você gosta mais, você vai modelando a sua vida de tal forma que com autoconhecimento você vai vendo o que é a sua cara, o que é a sua missão no mundo. E pela sua missão, como os espartanos aqui, você morre por ela, pessoal. Quando você tem seu propósito firme, em primeiro lugar, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Você sabe da sua missão, por mais difícil que seja, por mais que você tenha haters aí, por mais que você tenha pessoas para te criticar, para te jogar para baixo, né, para fazer sátira com você vai continuar seu projeto, porque você sabe que você está mudando a vida de muita gente, você sabe que você está transformando a vida de muitas pessoas, e às vezes que seja uma vida só. Se uma pessoa você já pôde ajudar ela ali, você conseguiu tirar ela do suicídio ali, com as suas ideias, com a sua ideologia, com a forma que você pensa, com a sua missão, mesmo quando o mundo está todo contra você, você vai continuar firme no seu propósito e você vai morrer por ele se for preciso. Então, é muito importante esse ato de coragem aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí.
Peço desculpas novamente aí, pessoal, que soltei o podcast aí, só que o áudio ficou muito ruim. Espero que esse áudio aqui fique melhor. Espero que não sabotem o áudio aqui, os podcasts, que a gente no podcast é praticamente só áudio. Se sabotar o áudio já era, né? Aí fica complicado. E é isso aí. Então espero que vocês curtam aí. Se tiver gostado, compartilha o vídeo, dê bicuda espartana no like aí, comenta aí, manda um arrum no sininho. Você que não é inscrito no canal, se inscreva também. E domingo eu acho que vocês vão gostar demais, vai agregar demais a entrevista, o retorno da entrevista espartana. E claro, vou entrevistar vários outros espartanos aqui do grupo. Eu acho que isso vai, essa falange, ela vai se reforçar demais, porque como eu já falei aqui bem no início do canal, esse canal não é para mim, esse canal é para todos nós. É pra gente poder ter um grupo de pessoas diferenciadas que pensam diferente, que se baseiam em valores históricos de guerreiro, de coragem, para enfrentar os problemas no dia de hoje. É isso aí, espartano. Espero que vocês tenham curtido. Espartamos junto aí. Arru!